estudar, vai estudando aos poucos e todas as matérias. Não deixe para estudar de última hora, porque isso geralmente não funciona, tá? Então, deixa eu comentar o negócio com vocês. Começou a gravar? Começou. Vou começar enquanto a galera não tá chegando, para a gente não perder tempo. É um erro muito comum a pessoa achar o seguinte, ó, aumento... Não, pera, deixa eu explicar uma coisa diferente. Olha, faz de conta que você ganha R$ 2.000 por mês e você vai ter um aumento de 10%. Cada pessoa... Nossa, tem muito poucas pessoas presentes. Tem muito pouca gente presente. Até estranho, porque, em geral, esse curso tem mais gente. Até a Júlia Cainhasse não entrou ainda. Deixa eu ir lá no Google Agendas e disparar um convite de novo. No computador, no que eu não estou conseguindo mandar o convite por aqui. Nossa, tem que entrar no computador para mandar o convite. No celular não funciona. Esperar mais um minuto, né? O pessoal tem que tentar entrar na hora, senão é complicado. Você vê como é o tempo de pandemia. Eu fazia o curso só na minha cidade, Muzambinho, e cobrava, era pago. Eu dei vários cursos do Banco do Brasil desde 1998. Dei curso, todos eram pagos. Tinha mais do que o número de alunos que está agora na aula. Era um curso pago e Muzambinho só. Agora, para o Brasil inteiro de graça, a gente não tem o mesmo tanto de aluno. Não estou conseguindo entrar no Google Agendas, não. Estou com medo de travar, não vou mexer com isso, não. Eu acho que eu... Não dá para ver a lista pelo celular. Aula de ontem ou de segunda? Aula de ontem já está disponível, de segunda ainda não. Eu vou, mas no YouTube, no meu canal. Deixa eu tentar entrar pelo outro computador. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se vem mais gente. Se não vier, vai ser com tanto de gente que tiver. É que o pessoal às vezes não acredita nessa metodologia
e eles querem aprender por fórmula. Acontece que aprender por fórmula não funciona. A pessoa não passa no concurso. Não adianta a pessoa falar, eu vou aprender por fórmula. Não vai adiantar. Não vai conseguir fazer um concurso com fórmula, tá? A fórmula, ela serve para... Claro que dá para fazer por fórmula, mas a fórmula é importante, mas não é só fórmula, tá? É bem mais sofisticado. Tem que entender conceitos, tem que dominar as ideias. Eu não estou conseguindo mandar o e-mail. E, aliás, é até mais fácil. Não está mandando e-mail. Não está mandando e-mail de convite, não. Esperar só um minutinho. E eu fico meio assim, porque a aula é uma sequência. Então, a pessoa falta dessa aula, ela não vai conseguir participar das outras. Entendeu? Então, perdeu uma aula, não vai... A presença é só colocar o nome no chat. Eu vou postar no YouTube, Mariana. Aí no YouTube dá para assistir a aula de segunda. Essa aula dá para entender sem a aula anterior. Mas na hora que a gente estiver chegando, por exemplo, empréstimo, amortização, valor presente líquido, a gente não consegue sem o pré-requisito. O pré-requisito ele é fundamental. Sem o pré-requisito, você não faz matemática financeira. Tá? Bom, vamos começar, né? Não dá para ficar esperando. Seguinte. Eu tenho R$2.000 e eu vou fazer um aumento de 10%. Então, presta atenção. A maioria das pessoas, elas fazem isso aqui usando regra de 3. Elas fazem assim. 2.000 é 100%, X é 10%, faz a conta, chega em 200. Às vezes a pessoa faz de cabeça. Ou ainda, 2.000, quer dizer, que tem que fazer 2.000 mais 200, 2.200. Ou elas fazem assim. Aqui é 110 e aqui é X, chega no X igual a 2.200. Certo? Outros fazem assim. 2.000 vezes 10%, tá? Vezes 10%. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 200. Depois 200 mais 2.200, do 2.000, 2.200. Certo? Dá para fazer de cabeça, mas eu estou colocando um exemplo fácil para a gente fazer as contas rapidinho. Mas podia ser difícil de fazer de cabeça. Por exemplo, 2.500 e 12,5%. 12,5% ainda é fácil. 2.500 e 13,15%. Tá? Você também podia fazer na calculadora. Aquelas calculadoras comum, mais 10%. Isso usando aquela calculadora comum. A calculadora de celular não dá certo. Vocês sabiam? Não, calculadora de celular, se você fizer mais 10% assim, ela não dá certo. Ela só dá certo naquelas calculadorinhas vagabunda comum. Bom, para a gente entender matemática financeira, você tem que entender porcentagem da seguinte maneira, tá? $2.000 vezes 1,1, que dá 2.200. Certo? Otávio, por que 1,1? Vamos entender.
Eu não tenho 100% do meu salário? E eu não tenho aumento de 10%? Aqui eu tenho aumento de 10%. Então, 100% mais 10% é 110%. 110% é 1,1. Ok? Então, aumentar 10% é 1,1. Precisa entender isso para conseguir entender quase tudo de porcentagem. Então, aumentar 25% é 1,25. Aumentar 8% é 1,08. Aumentar é vezes esse valor. Aumentar 100% é 2. 100 mais 100, 200. Então é 2. Aumentar 350% é 4,5. Como que eu faço isso? Eu pego o valor, somo por 100 e divido por 100. Certo? 25 mais 100, 125. Dividido por 100, 1,25. Certo? Mesma coisa no desconto. Desconto de 10% é 0,9. Porque é 90%. Desconto de 40% é 0,6. Se não entender assim, você não faz as contas. Quando eu tenho aumento, eu faço essa conta. Por que que deu 2? Porque, olha, bem, é bom perguntar. Que eu tenho 100%. Eu somo mais 100%, 200%. É 2. Aqui eu tenho 100%, mais 350%, 450%. Aí você divide isso por 100, vai dar 2, 4,5. Entendeu por quê, Mariana Marques? Ó, aqui é menos 100, menos 10, 90%. Dividido por 100, 0,9. Certo? Olha, isso é muito importante. O prefeito de Muzambinho, ele anunciou que ele deu, durante o mandato dele, 4 aumentos. No primeiro ano, ele aumentou o salário dos funcionários em 20%. No segundo ano, ele aumentou 8%. E nos outros anos, ele aumentou 10% e 10%. E ele disse, na propaganda política dele, que ele deu 48% de aumento aos funcionários. É falso. Ele não deu 48% de aumento para os funcionários. Se você ganhar um aumento de 20, depois de 8, depois de 10 e depois de 10, isso não é um aumento de 48%. Como que eu determino qual é o aumento aqui? Eu posso fazer por partes, Sara, mas tem um jeito muito mais fácil. É só pegar 1,2, multiplicar por 1,08, multiplicar por 1,1 e multiplicar por 1,1. Do jeito que eu fiz. Se eu faço essas multiplicações, igual eu estava explicando ali, eu saio em minutos, tá? Eu saio em minutos na resposta, tá? Então, 1,2 vezes 1,08 vezes 1,1 vezes 1,1, eu chego em 1,56816, ou seja, ele deu um aumento de 56,816%. Não, Mariana, aqui não precisa de série e escola, viu? Só nome completo e cidade. Tá? Preciso que vocês se identifiquem. Pessoal, eu vou começar a dar esse curso e eu continuo ele com poucos alunos, mas é aluno que estiver firme. Eu vou até revogar o convite e nas últimas aulas vai entrar quem estiver vindo sério. Claro que pode faltar, mas tem que ter um certo compromisso para vir, porque eu monto um curso para ter muitos alunos, não para ter só 11, tá? É um curso de graça, é muito melhor que esses cursos pagos, posso garantir, o que eu faço funciona, tá? Pode acreditar, funciona,
Tem gente que tem, mas não, eu vou lá fazer a aula do professor, não sei das quantas. E o cara ensina tudo errado. Errado mesmo, tá? Até a prova do concurso do Banco do Brasil. Então, beleza, deu isso aqui. Então, deu para entender como faz? Agora, tem uma questão interessante, que tem um presidente aí de um país aí, eu não vou falar qual, mas isso está falando na internet sobre isso. É o presidente de um país da América do Sul, que é grandão. Ele falou que a gente teve o aumento do desemprego. Por quê? Ano passado, o desemprego, não sei se vocês chegaram a ver isso, teve uma redução. O presidente da República falou isso essa semana. O desemprego no Brasil teve uma redução de 5% ano passado. E esse ano teve um aumento de 4%. Aí o presidente, na entrevista, falou que aumentou 9% o emprego do país. E o povo ficou escandalizado com a mentira, né? Porque você pensa assim, redução de 5 e aumento de 4, é claro que de menos 5 até 4 tem 9. Mas não é essa conta que você faz. Qual foi o aumento no Brasil em 2 anos? Ora, se teve uma redução de 5%, o emprego foi multiplicado por 0,95. Se teve um aumento de 4%, o emprego foi multiplicado por 1,04. Se eu multiplicar esses dois valores, vai dar... Nossa, espera aí que travou um negócio, acontece. Isso aqui vai dar 1,008. Eu acho que é isso, deixa eu ver. 0,95. O presidente falou isso, está todo mundo comentando nos grupos de matemática. Não. Não. Fiz errado. Não, parece que não era isso aqui. Não sei se alguém lembra. Então, se você teve uma redução de 4%, um aumento de 4%, posso. O que é redução de 5%? Redução de 5% é 100%, menos 5%, 95%. 95% é 0,95. Aumento de 4%, 100%, mais 4%, 104%, que é 1,04. Certo? Aí, eu multipliquei e deu 0,098. Ora, eu tenho que transformar isso aqui em 98,8%. Só que isso aqui é o quê? É 100% menos 1,2%. Então, o que aconteceu com o Brasil nesses 2 anos? Ele teve uma redução de 1,2%. Não era esses números não, tá? Mas a conta aqui tá certa. Então, redução de 5% seguido de aumento de 4% é uma redução de 1,2%, tá? Redução de 1,2%. Não era esses os números, tá? Não eram esses os números. Eu estou falando isso para tentar explicar o juro composto para vocês. Então, na primeira aula, expliquei a diferença de juro simples e juro composto. Vamos pegar os mesmos exemplos. Eu tenho um capital de R$1.000 e uma taxa de 10% ao mês. Aqui vamos colocar os meses. 1, 2, 3, 4. 4 meses só para a gente entender o que está fazendo. E aqui é o mês 0, que é R$1.000. Aqui também é 1.000. Aí, vamos lá. No juro simples, eu acho 10% disso aqui, eu vou somar 100 em todos os meses, que é 10%. Então, eu estou somando 100 em todos os meses. É o que vocês falaram, é uma progressão aritmética. A cada mês, eu estou somando R$100. Já no juro composto, eu vou achar 10, que aqui é 100, então 1.100. Só que agora eu vou somar 110,
que é 10% de 1.100, 1.210. Agora eu vou somar 121, que é 10% de 1.121, vai dar 1.331. Agora eu vou somar 133,10 centavos, que é 1.464,10 centavos. Certo? Só que em lugar de somar, eu podia multiplicar por 1,1. 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 Tá? Então vamos supor que a minha pergunta seja, tá? Ó, vou fazer um outro exemplo. Então veja, aqui cresce em PG, PA, somando 100, aqui é em PG, multiplicando 1,1. Tá? Ok? Deu para entender a diferença entre juro simples e juro composto? Pessoal, não adianta querer aprender matemática financeira só com tabela de fórmula. Não consegue. Tem que entender as ideias. Aí vocês vão lá e compram aquelas apostilas horríveis, certo? E acaba não aprendendo nada, perdendo tempo, e o outro passa na tua frente. Tá? Todas as apostilas que eu vejo não são muito boas. Tem livros bons, mas as apostilas não são legais, não. Deixa eu dar um exemplo de juro composto para entender a lógica dele. Eu peguei um capital. Então, Mariana, se você entender de onde sai a fórmula, você vai entender melhor. Olha aqui, ó, um capital de 5 mil reais foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês por 6 meses. Quanto que esse dinheiro vai valer? Mostrar que não precisa de fórmula. Tá? Não precisa de fórmula. Como funciona o juro composto? Você concorda que aumentar 2% é multiplicar por 1,02? O que eu estava explicando agora há pouco? Concordam comigo? Que aumentar 2% é multiplicar por 1,02? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando 5 mil, multiplicando por 1,02 6 vezes. Por que 6 vezes? Porque são 6 meses. Esse é o resultado da conta. Só isso. Só como são 6 meses, é mais fácil se eu escrever assim: 5 mil vezes 1,02 elevado a 6. Ó. Não precisou de fórmula nenhuma. Tem uma lógica. Não precisa de fórmula. Compensa decorar a fórmula, tá? Porque a gente vai usar muito. Então, vamos passar a fórmula do juro composto. A fórmula do juro simples é mais elementar. Do juro composto é o seguinte: eu tenho capital, eu estou multiplicando esse 1,02. Você concorda que isso é 100% mais 2%? 100% é 1, né? 100 dividido por 100. E 2% é a taxa, que é I. Então, eu estou multiplicando por 1 mais I elevado ao número de tempo T. E essa é a fórmula do montante. Então, o montante é o capital multiplicado por 1 mais I elevado a T. Certo? Esse é o juro composto. O do juro simples é só usar o C e T, o capital mais C e T. O do juro composto é aquilo ali. Isso aqui você também pode escrever assim. A diferença do juro simples e do composto é que no simples você está multiplicando por T e no composto você está elevando a T. Então, na hora de multiplicar, não vai levar mais tempo, porque elevar a 6 você vai ter que levar de todo jeito. Não precisa de fórmula, a fórmula não resolve. Como é que você vai fazer 1,02 elevado a 6 em concurso público? Eles vão dar os valores. Deixa eu mostrar para vocês como que é uma prova. Ó, olha aqui. Um concurso da ACES Gran Rio. Olha o que eles dão na prova. Ó,
Vocês Gran Rio, tá vendo? É a banca que vocês vão fazer. Eles dão uma tabela de valores. Olha ali. Olha a tabela de valores. Sem essa tabela de valores, vocês não conseguem fazer, tá? Eu vou explicar sem tabela, tá? Eu vou explicar sem tabela, usando calculadora, para vocês entenderem o conteúdo, tá? Tem conta que dá para você fazer de cabeça, tem conta que dá para você fazer no chute, tá? 1,02 elevado a 6, eu vou fazer na calculadora aqui. Não, deixa. Depois a gente volta para cá. Vamos fazer um problema aqui. Tá? Ó, um investidor, já tem a resposta aqui, tá? Então vamos mostrar aqui. Um investidor aplicou 300 mil reais a capital, a uma taxa de juro composto de 7% ao mês. Que montante esse capital vai gerar após 5 meses? Tiago, menor pode fazer também, só não pode tomar posse se passar. Tá? Então, o capital 300 mil, a taxa 7% ao mês e o tempo 5 meses. Joguei na fórmula. 300 mil vezes 1,07, elevado aqui eu não coloquei, mas é 5. 1,07 elevado a 5 é isso. Multiplica, dá o valor aqui. Entenderam o que eu fiz aqui? Para quem não entendeu, 300 mil, que é o capital, vezes 1,07 elevado a 5. 1,07 elevado a 5 é esse numerão aqui. Ó. Então, isso aqui é 300, faltou zero aqui. 300 mil vezes 1,402552. Aí eu multiplico isso aqui, vai dar 420.765,50. Tá certo? Ok? Alguma dúvida? Pessoal, só quero dizer que tenta entender a lógica do que eu estou falando, tá? Porque a lógica é o que faz você aprender matemática, tá? Sabe qual a diferença que eu tenho sobre os outros no concurso? Eu sou uma pessoa que passa em concurso, tá? Todos os concursos que eu fiz até hoje eu passei em primeiro lugar. Pode pesquisar na internet meu nome completo, vocês vão ver. Eu passei em primeiro lugar no concurso com 250 mil pessoas. Então, eu sei que jeito que isso funciona. Agora, tem gente que não sabe e ensina e o outro fala, nossa, que legal, é muito simples. Acontece que você não pode simplificar para perder o que é importante, tá? Então, você tem que entender o que é importante, a ideia. Se você não entende a ideia, você não consegue passar no concurso. E eu falo por experiência. Não é uma pessoa que não está acontecendo. Olha, aqui eu quero calcular o juro composto que vai obter aplicando 100 mil reais a 15% ao ano durante 48 meses. Tá. Presta atenção. Vamos supor que não fosse 15% ao ano, fosse 12% ao ano. Você concorda que 12% ao ano é 1% ao mês? Concorda? 12% ao ano é 1% ao mês? Não, é falso. Isso não é verdadeiro. Porque eu estou somando 1%, depois 1% sobre o valor, mais 1% outro valor, 1% outro valor, 1% do valor. 12% ao ano só é 1% ao mês, juros simples. Isso aqui é falso nos juros compostos. Certo? Porque você está fazendo juro sobre juro. Tanto que essa explicação que eu dei aqui, que eu mostrei aqui, é que um aumento... quer ver? Que um aumento de 20
outro de 8, outro de 10 e outro de 10, não é um aumento de 48, é um aumento de 56, porque eu não posso somar os valores, tá? Que valor vai acumulando, eu estou multiplicando. Então, eu só posso converter o mês. 48 meses é 4 anos. Aí eu jogo na fórmula, belezinha. Tá? Eu fiz a fórmula. Estou explicando as ideias, que a ideia é mais importante que a conta. A conta você faz numa calculadora e chega na resposta. Certo? Nota que aqui é 1 mais i. Se é 15%, 1 mais i é 1,15. Agora, veja bem. Veja bem. Olha o que está perguntando. O juro. Eu quero saber quanto que quanto que é o juro. Eu não quero saber quanto que é o montante. Mas não tem forma para calcular o juro. Isso aqui calcula o montante. Então você faz o quê? Calcula o montante e aí faz o montante menos o capital para calcular o juro. Tá certo? Ok? Certo? O outro eu vou fazer numa outra página, tá? Vou fazer aqui nessa outra página. Eu vou tirar os dados, porque é bem simples, mas precisa a gente entender o que vai fazer aqui. É muito importante, é uma habilidade matemática básica aqui. Então vamos lá. Tirar os dados. Espera aí que está no lugar errado. Um capital de 10 mil reais. Então, capital 10 mil reais. Foi aplicado por 4 meses. Então, a taxa, o tempo, 4 meses. Gerou um montante desse daqui. Eu quero saber qual foi a taxa utilizada. Ó, atenção, preste muita atenção. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a t. Tá certo? Ok? O montante é isso daqui. Vamos substituir na fórmula. O capital é aquilo ali. Eu não sei quanto que é o i, né? Então 1 mais i vai ficar assim. Vezes 4. Como que eu resolvo isso aqui? Pessoal, isso é muito importante até para a gente conseguir se comunicar, tá? O C é o capital. O T é o tempo. O M é o montante. Que montante é o capital mais juros. O J é os juros. E o I é a taxa. Só que taxa é com T. Então tinha que pôr uma outra letra, porque já tem T para tempo. Então é a taxa, é o valor percentual. Eu quero saber quantos por cento que eu vou aplicar 10 mil durante 4 meses para ter esse valor. Certo, Sara? Então, I é a taxa. Tá? Então, I, taxa. Bom, como que eu vou calcular o I aqui? Veja. Então, eu posso achar o valor desse pedaço aqui dividindo esse número por 10 mil. Então, 1 mais i elevado a 4 é esse número aqui. Agora, como que eu calculo que número elevado a 4 dá esse valor aqui? No concurso, depois eu vou explicar que jeito que aparece isso aqui. Como que eu vou calcular qual o valor de 1 mais i, se é isso aqui? Um número elevado a 4 é aquele valor ali. Como que eu calculo esse valor aqui? Fatoração? Não dá para fatorar, é um número com vírgula. Se eu tenho x elevado a 4 igual a 16, como que eu calculo o valor de x? Isso, raiz. Não, raiz.
Qual é o contrário da potência? Raiz. Se eu tenho valor i tá elevado a 4, 1 mais i é igual a raiz quarta disso daqui. Na vida real, você pode usar, você vai ter que saber fazer uma calculadora, tá? Na prova, eles dão o valor das raízes ou dão o valor das potências, mas você tem que tirar a raiz de algum jeito, tá? Nas calculadoras não tem raiz quarta, então você às vezes vai ter que levar a 1/4 ou tirar 2 vezes. Na prova não pode calculadora, Mariana, mas eles facilitam. Eu vou calcular a raiz quarta aqui. Dá isso aqui. Olha o que vai aparecer na minha calculadora. Você concorda que isso daqui é mais ou menos 1,5? Porque tem um monte de 9 aqui. Não, a mão não tem jeito, né? A mão você vai gastar um dia. Então, mais I é 0,5. Então, a taxa é de 5%. E essa é a minha resposta. Tá? Que jeito que cai na prova? Eles têm que dar algumas dicas, porque não tem como você tirar essa raiz quadrada na prova. Não tem jeito mesmo, tá? Esse jeito tem, né? E chutando até dá. Ok? Para tirar a raiz quarta da calculadora, você pode apertar 2 vezes a raiz quadrada, tá? Porque raiz quadrada é raiz quarta. Então você pode apertar 2 vezes a raiz quadrada, dá certo. Então, vamos lá. Ali a nossa conta, exatamente o que eu fiz. Agora, olha esse 4 aqui, e esse 4 é muito especial, tá? Porque vai usar uma outra ideia básica de juro composto. Você vai entender para que serve uma coisa, um enigma da matemática. Durante quanto tempo deve ficar aplicado o capital de R$ 35.000? Durante quanto tempo? A taxa composta de 10% ao mês. Ó, o I, Sara, o I é 10% ao mês. Para que o mês produza juro de 11.585. Ó, presta muita atenção no que eu vou fazer agora. Eu não tenho montante, concorda? Eu não tenho montante. Eu tenho capital e juros. Como que eu calculo montante? Só somar capital mais juros. Concorda? Só somar capital mais juros? Beleza. Então, 4.600 tal é igual a 35.000 multiplicado 10% é 0,1. Então, mais I é 1,1. Guardem 10%, 1,1. Ganhou 10% de aumento do patrão, vai na calculadora 1,1. Eu faço isso na prática, tá? Senão é muito difícil de calcular. Durante T meses. O T é que eu quero saber. Vamos lá. Eu sei que 1,1 elevado a T, vou até tirar o parênteses, é essa divisão aqui. Eu vou fazer essa divisão na calculadora. Deu isso daqui. 1,1 elevado a T é igual a 1,331. E agora, como que eu calculo T? Como é que eu calculo T?
Como que eu descubro 1,1 elevado a quanto é t? Vocês sabem? Transforma em... É mais ou menos. Todas as vezes que o valor desconhecido for um expoente, o que a gente faz? Toda vez que o valor desconhecido for expoente, eu tenho que tirar o logaritmo dos dois membros. Se você não sabe calcular o logaritmo, não, a escola não ensinou mesmo, Mariana, ainda não está na hora. Sempre. Aí falar, o logaritmo não serve para nada. Olha aqui, serve para um problema simples de juro composto. Bom, por quê? Porque o logaritmo permite transformar uma potência numa multiplicação. Então, vai dar t vezes log de 1,1 é igual a log de 1,331. Ah, mas na prova não vai poder usar calculadora. Eles dão os valores do logaritmo, tá? Então, aqui, eu vou transformar log de 1,1, não vai caber nesse pedaço. Log de 1,1, vou na calculadora fazer. Log de 1,1 vai dar 0,04139. E log de 1,331 vai dar 0,12417. Aí, para calcular o t, eu divido 0,12417 por 0,04139. Então, o t é igual a 3. Certo? Bom, é complicado explicar o que é o log. Então, vocês estão vendo que precisa de logaritmo para resolver alguns problemas? A gente vai ver que, na prática, isso... Então, Mariana, é o que eu expliquei no começo dessa aula. Lembra que eu fiz uma tabelinha? Tá, deixa eu só concluir isso aqui, eu já volto para aí. Tá? Eu só quero mostrar que tinha um jeito mais fácil de pensar isso. Tá? Se eu sei de cor que 1,1 elevado a 3 é 1,331, na hora que eu chego aqui, ó, eu já vou direto que o n é igual a 3. Se eu tiver dúvida, eu não preciso fazer logaritmo. Eu posso fazer o seguinte: 1,1 vezes 1,1 é 1,21. 1,21 vezes 1,1 é 1,331. Aqui, ó. Cheguei na resposta. Ou seja, t igual a 3 e não precisou de logaritmo. Eu vou explicar depois melhor o que é o logaritmo. Eu não expliquei para Mariana, Natália, depois eu explico por quê, tá? Ok? Então eu poderia calcular sem usar logaritmo. Eu poderia ver 1,1 elevado a quanto é 1,331. Faço. Ó. É que eu não deixei muito espaço, mas deixa eu ver se eu acho um espaço aqui. Estou fazendo a conta usando a fórmula e chego no 1,1. Eu vou achar um espaço aqui. Estou fazendo a conta e chego na fórmula eu chego na conclusão que 1,1 elevado a t é 1,331. Tem duas formas de fazer, tá? A primeira forma funciona sempre. É tirar o logaritmo de 1,1 elevado a t. Você nem precisa saber o que é logaritmo se tiver uma calculadora. É sempre a mesma coisa. Quando você tem logaritmo, a potência vira multiplicação. Aí você usa a calculadora e calcula isso e resolve.
Agora, a segunda forma é o seguinte. Vai fazendo conta. 1,1 vezes 1,1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. 121. Duas casas depois da vírgula, 1,21. Então, não é 2. 1,21 vou multiplicar por 1,1 de novo. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 dá 1.331. Duas casas mais 1, 3 casas, deu certo. Então, T igual a 3. Só que isso aqui nem sempre funciona. Certo, Sara? É. Só que a segunda forma nem sempre vai funcionar, tá? A primeira sempre. Alguém a Mariana perguntou a diferença de juros simples e composto. Juros simples, Mariana, você vai incidir só sempre o primeiro valor. O primeiro valor é 1.000. Então, a cada mês eu vou somar a mesmo valor. Mais R$ 100, mais R$ 100, mais R$ 100, mais R$ 100, que é 10% de 1.000. Já no juro composto, eu vou somar sobre o valor atualizado. 1.000 mais 10%, 1.100. Aí eu vou somar 10% de 1.100, que é 110. Eu vou somar 10% de 1.221, 121. Eu acho muito importante, Mariana Marques, você assistir a aula anterior, tá? Que eu explico perfeitamente a diferença entre um juro e o outro, tá? A aula foi muito boa, eu vou postar lá no vídeo, certo? Bom, vamos fazer o problema do jeito que cai no concurso da CES Gran Rio. Olha aqui. Isso é um problema que caiu no concurso. Vamos ler. Isso aí caiu na prova, tá? CES Gran Rio é a banca que está fazendo. Então, um título de renda fixa deverá ser resgatado por R$ 15.000 no seu vencimento, que ocorrerá dentro de 2 meses. Sabendo-se que o rendimento desse título é 1% ao mês, em juros compostos, o seu valor presente em reais, vamos lá. O que é o R$ 15.000? R$ 15.000 é o quê? O 2 meses é o tempo, né? Tempo, 2 meses. A taxa, o I é taxa. É 1,5% ao mês. O que é o 15.000? Não é o capital, né? Porque ele vai ser resgatado por 15.000. Então, 15.000 é o valor dele no futuro. Então, montante. Viu que não adianta só aplicar a fórmula se você não sabe o que é? E quer saber o valor presente. O que é o valor presente? É o capital. Tá? Então, só saber fórmula não resolve nada. Tem que entender o porquê da fórmula. Então, vamos lá. O montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Montante é 15.000. Capital, não sei. O I não é 1,5%. Então, 1,5% é 0,015. Então, o capital é 1,0015. Não, só um zero. 1,015 elevado a T 2 meses. Tá certo? Vamos organizar essa conta aqui. Capital é o quê? 15.000 dividido por 1,015 ao quadrado. Você concorda que fazer isso aqui é muito difícil na prova? Concorda? Não é fácil fazer isso aqui na prova.
Então, olha aqui. Foi dado esse valor aqui. Ó. Foi dado esse valor. Só que aí, aqui é 15 mil e ali é 1.000 só. Vamos fazer o seguinte. Capital é 15 vezes 1.000 sobre 1,015 elevado a 2. Então, o capital é 15 vezes esse valor que foi dado aqui. E essa é a única conta que você precisa fazer na prova. 15 vezes aquele valor. E aí você chega na resposta. Mas vocês estão entendendo? Vocês precisam montar. E às vezes é dado o logaritmo. Então você precisa entender o que é logaritmo. Não precisa saber fazer a conta do logaritmo. Tá? Então dá 14.559,93, que é a letra B. Então é assim que cai a prova Ciências Gran Rio. Eu posso apostar para vocês que os caras estão pagando para fazer concurso, e se você fizer o curso comigo, você vai aprender matemática. O que é um... Tá, vamos lá. Por que o 1,5 virou isso daqui? O que é porcentagem? Vamos lá. Vamos entender por que virou. Não é que virou, é porque... O que é 10%? Eu queria achar uma página vazia, não tem? O que é 10%, galera? O que é 10%? Não, vamos pôr um valor sem ser exato, porque senão confunde. 10% vai confundir. O que é 23%? Não, Thiago, calma, vamos fazer a Jamila entender. Você está certo. Mas o que é 23%? Você concorda que 23% é 23 centésimos de uma fração? Concorda comigo? Então, eu tenho que dividir 23 por 100. 23% e 0,23 é a mesma coisa. Tá? 50% é 0,5. É só dividir por 100. 100% é só dividir por 100. Aí eu vi que o Thiago e a Nathalie falaram objetivamente, eles deram a resposta rápida. Tá certo, os dois estão corretos. Só que é muito importante, quando você for explicar para alguém, explicar a lógica da coisa. Porque quando você fala que porcentagem é só dividir por 100, você está falando certo. Mas por quê? Porque é um pedaço do todo. É uma fração. Então, 1,5% significa o quê? 1,5 de cada 100. É claro que é só dividir por 100, mas tem que entender isso, tá? Porque às vezes para você é claro, e às vezes para outra pessoa, se ela não assimilou isso, aí quando fica claro que 1,5% é 0,015, aí você fala que é só dividir por 100, tá? Eu nunca falo para um aluno, divide por 100. Eu até recomendo deixar eles descobrem. Porque é óbvio, né? É sobre 100. Eles sabem que fração é só dividir, tá? Então, Thiago, eu já vi muita gente falar que sabe porcentagem e às vezes não sabe. É muito importante isso. Porque, por exemplo, tem gente que fala que sabe porcentagem. Eu não estou dizendo que você não sabe, não, porque eu já vi que você é muito inteligente. Se você aumenta 30% e depois aumenta 20%, isso aqui não é um aumento de 50%. É um aumento de 56%. E muita gente não sabe isso. Tá? E muita gente não sabe isso. Isso é importante entender que aqui é 1,3 vezes 1,2, que é 1,56. Então, isso aqui é um aumento de 56%. Tá? Esse é um detalhe de porcentagem que complica muito, tá? Mas esse é mais elementar. Mas, Jamila, não se assuste. Certo? Não se assuste. Vamos fazer um outro de concurso, tá? Olha esse aqui. Vamos lá. E eu vou explicar. Ó, uma loja de eletrodoméstico está realizando uma promoção na qual a compra de um artigo até R$1.000, o pagamento será em uma única prestação
6 meses depois. Olha que beleza. Você compra hoje e paga daqui a 6 meses. Um consumidor adquiriu mercadorias no valor de R$ 800, sendo informado que a prestação a ser pago dentro de 6 meses é de R$ 1.000. Qual é a taxa mensal de juros cobrado pela loja? Então vamos lá. R$ 800 é o quê? O tempo é 6 meses. A taxa que eu quero saber. Mas qual que é o montante, qual que é o capital aqui? Qual que é o montante? É 1.000 ou é 800? O que é o montante? Montante que eu vou pagar daqui a 6 meses, então é 1.000. E o capital é 800. Agora veja bem, vamos lá. Montante, capital, vezes 1 mais I, elevado a T. Então, 1.000 é igual a 800 vezes 1 mais I, elevado a 6. Então, 1 mais I, elevado a 6, é igual a 800, a 1.000 dividido por 800, concorda? Isso, Nathalie. Isso, Mariana. Então, 1 mais I elevado a 6 é 1.000 dividido por 800. Então, 1 mais I elevado a 6 é 1,25, que é 1.000 dividido por 800. Agora, veja, aqui eu teria que tirar uma raiz sexta, concorda? 1 mais I é igual a raiz sexta de 1,25. Só que você não consegue fazer isso na prova. Então, você não precisa fazer isso aqui. Você olha na tabela. E está perguntando se a taxa está situada entre. Estão entendendo como que você faz uma questão? Você tem que entender a lógica. Não precisa disso. O certo era fazer isso aqui. Mas no concurso não dá para fazer sem calculadora. Então eles pedem desse jeito no concurso. Só que, ó, vai por mim. Tem que entender a ideia da coisa, não é só a fórmula. Quando vocês começarem a ver empréstimos, capitalização, vocês vão ver que é mais complicado. Então vamos lá. 1,25 está entre quais valores aqui? Está entre 1,94 e 1,256, concorda? 1,25 está entre 1,194 e 1,265. Olha aqui, ó. Está entre esse valor. Então, esse aqui é 1,03 elevado a 6 e 1,03 elevado a... Não, 1,04 elevado a 6. E aqui é 1,25. É 1,i elevado a 6. Bom, nem precisava fazer isso aqui. Você concorda que isso aqui é 3% e aqui 4%? Então, você concorda que esse I está entre 3% e 4%? Só olhando a tabela aqui, ó, 3 e 4. Estão enxergando 3 e 4 aqui? Então, o I está entre 3% e 4%. Certo? É só chegar no 1,25 e ver onde 1,5 está aqui. Notaram que não precisa da calculadora e não precisa tirar a raiz sexta? Se eu quiser achar o valor exato, eu calculo 1,25 tirar a raiz sexta. Vamos fazer 1,25 raiz sexta. Vai dar o valor exato, vai dar 3,79%. Não está perguntando isso, está perguntando entre quanto? Entre 3% e 4%. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu apagar esse finalzinho para entender meu raciocínio. É muito importante estar enxergando essa tabela. Você está enxergando essa tabela aqui? Essa tabela tem um monte de 1, alguma coisa, tá? Aqui é o... Ó, aqui é 1,02, 1,03, 1,04, 1,05, 1,06, 1,07, certo? Então, esse número aqui, 1,25, ele está entre quais números? Esses dois aqui, né? Estou escrevendo isso, mas não precisa, tá?
Só que esse 1,94 é 1,03 elevado a 6. E esse é 1,04 elevado a 6. 1,25 é 1 mais i elevado a 6. Ora, 1,03 é 1 mais 0,03. Isso daqui é 1 mais i. Isso é 1 mais 0,04. Mas 0, então é 0,03 e 0,04. Mas o que é 0,03? 3%. O que é 0,04? 4%. Eu escrevi em muita linguagem matemática. Mas esse aqui é o 3 e aqui é o 4. Está entre 3 e 4. Certo? Ok? Então, perceba. Não precisa fazer muita conta, tá? Na calculadora, eu teria que tirar a raiz sexta. Ó, eu estou fazendo questão da banca certa, tá? Vocês têm que estudar pela banca do concurso. Pode estudar outras também, mas para ver o básico, que o estilo faz muita diferença. Agora, peraí. Bom, vamos fazer esse aqui. Esse aqui é sem calculadora. Um aplicador realizou um investimento que deverá ter valor de resgate 100 mil. Se é valor de resgate, é valor no futuro. Então, esse é o montante. 100 mil. No seu vencimento, que ocorrerá dentro de 2 meses. Sabendo que a taxa de juro composto utilizada pelo banco é 2% ao mês, quer saber o valor do investimento original. Certo? Segunda e quinta, Thiago. Quer saber o valor do investimento original. Então, veja, vamos aplicar a fórmula. Concorda que 2%, Jamile, é 0,02? Eu dividi por 100 aqui. Certo? Eu dividi por 100. Porcentagem. Então, eu divido por 100. Então, montante, 100 mil. Capital, não sei. Aqui é 1,02 elevado a 2. Agora, preste atenção. Não tem, eu tenho que calcular. 1,02 é 2 meses, é fácil, né? É só multiplicar 1,02 vezes 1,02. Concorda que dá para fazer isso aqui na unha? Ó, dá para fazer na unha. Tem 2 casas aqui, 2 casas. Isso aqui eu consigo fazer à mão, Mariana. Consigo fazer isso à mão. Então, o capital é só dividir 100 mil por 1,0404. Então, essa divisão é mais complicada, mas é o que você vai ter que fazer. Aí você vai dividir, eu não vou dividir a mão. Acho que aprender a dividir a mão vocês conseguem, que é uma coisa que eles ficam ensinando para as crianças, inclusive, não é? Então, isso aqui dá 96, 116, 878, tá? Tem um 8 depois ali, então arredonda para um 8 superior. Tá? Deu para entender ou tá com dúvida? Não é difícil, certo? Tá, essa é uma questão do concurso da CES Gran Rio. Não é só essa matéria que cai, tá? As aulas ficam no YouTube, Mariana. Olha que legal essa questão. Essa questão eu fiz esse concurso para ver como é que ia. Só que como eu não sei conhecimento bancário, nem legislação do banco, eu acabei não passando o concurso. De matemática eu acertei todas. Mas não adianta, você tem que saber a parte específica. Ô, Mariana Lins, põe o canal para Mariana Marques seguir. Ó, considerando se a mesma taxa de juro composto, se é indiferente receber R$1.000 daqui a 2 meses
ou 1.210 daqui a 4 meses, quanto que esse dinheiro vale hoje? Ó, vamos colocar uma linha aqui. Estou falando que daqui a 2 meses, R$1.000 tem o mesmo valor que daqui a 4 meses, 1.210. E eu quero saber quanto que esse dinheiro vale hoje. Legal isso, né? Tem várias maneiras de pensar isso aqui. E fórmula não funciona aqui, tá? Fórmula não funciona aqui. O dinheiro hoje vale um tanto, daqui a 2 meses vale 1.000, daqui a 4 meses vale 1.210. Eu poderia muito bem calcular a taxa de juros aqui. Seria simples. Capital é 1.000, montante 1.210, o tempo 2 meses, e eu quero saber a taxa. E aí vai ser fácil calcular, não precisa de calculadora, poderia ser bem difícil, mas no caso os números vão ajudar, porque o montante é 1.000, 1 mais i elevado ao quadrado, o tempo é 2, então 1 mais i elevado ao quadrado, meu i é feio, né? 1.210 dividido por 1.000, 1 mais i elevado ao quadrado é 1,21. Você concorda que o número que é elevado ao quadrado é 1,21? É 1,1? A gente já fez isso hoje. 1,1 vezes 1,1 é 1,21. Então, o i é igual a 0,1. Porque 1,1 ao quadrado, então a taxa é de 10%. Certo? Ok? Entenderam o que eu fiz aqui? Eu calculei minha taxa. Eu já sei que a minha taxa é de... Eu descobri. Agora eu quero calcular meu capital. Eu tenho que fazer outra conta. Tem que fazer outra conta para achar esse capital aqui. Agora o capital eu não sei qual é. Mas eu sei que o montante daqui a 2 meses é 1.000. Eu sei que o tempo daqui a 2 meses. E eu sei que a taxa é de 10%. Ó, aqui eu calculei a taxa, 10%. Usando a fórmula, apliquei na fórmula e achei que a taxa aqui é de 10%. Tá? Vamos aplicar de novo a fórmula. Então, montante é 1.000. Capital que eu quero saber, que é 1,1, né? Porque 10% 0,1 ao quadrado. Então, 1.000 é igual a C, 1,1 ao quadrado é 1,21. Então, capital é só dividir 1.000 por 1,21. Vai dar trabalho fazer isso na calculadora. Sem calculadora. Pode perguntar se alguém ficou com dúvida no que eu fiz. Tá, eu vou só terminar aqui e já vou e explico. Então, isso aqui vai dar 826,45. Nossa, tem umas 10 questões que dá essa mesma conta aqui. Conseguiram entender o que eu fiz? Eu apliquei 2 vezes a fórmula. Apliquei a fórmula para calcular a taxa, comparando esses dois valores aqui. Comparei primeiro esses dois valores aqui. Primeiro, esses dois valores aqui. Depois, eu comparei esses dois valores aqui. Eu fiz aqui primeiro, logo em seguida eu fiz aqui. Tá? Alguma pergunta disso que eu fiz? Pessoal, eu não estou vendo o chat. Vocês estão me ouvindo? Fala alguém aí. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, perfeito. Pessoal, se alguém não se identificou no chat, por favor, identifica só o nome completo e a cidade onde mora, tá? Seguinte, tem um outro jeito mais Professor, fácil. Oi. Não, eu queria que só que você explicasse novamente, assim, de forma geral, como é que você pensou? Primeiro calculou o valor de 2 meses, depois de 4 meses, foi isso? Não, primeiro eu calculei, que é o seguinte, eu tinha R$1.000 aqui, certo?
e esse R$ 1.000 virou 1.210. Então, eu tinha um capital, e eu tinha um montante, e eu tinha o tempo de 2 meses. Aí eu calculei qual que era a taxa, que a taxa é a mesma, certo? Em todo o tempo, a taxa é a mesma. Então, calculei a taxa sempre a mesma. É um capital que está rendendo, certo? Aí eu calculei primeiro que a taxa era 10. Com a taxa 10, eu esqueci esse resto aqui. Eu calculei a taxa 10 e eu esqueci esse resto aqui e usei só os 2 meses. Eu quero saber como que um capital C vira um montante 1.000. Certo? Certo, certo. Uhum. Aí eu usei a fórmula de novo. Deixa eu ver, é que eu devia ter aberto um rascunho melhor. Ó, deixa eu explicar melhor para vocês. Seguinte. Aqui é hoje. Aqui é daqui a 2 meses, o meu dinheiro vale 1.000. E daqui a 4 meses, o meu dinheiro vale 1.210. Certo? Então, a primeira coisa que eu quero saber eu já te respondo, Nathalie. Primeira coisa que eu quero saber é que de 2 a 4 meses, qual foi a taxa que eu usei? Então, eu apliquei uma fórmula, certo? Eu apliquei a fórmula e cheguei em 10%. Aqui eu usei só esse pedaço. Certo, Jamile? Estou resumindo o que eu tinha falado. Agora, aí eu quero achar agora o valor hoje. Então, eu vou comparar esses dois aqui. Podia comparar do hoje e 4 meses. Aí eu sei que a taxa é de 10%. E eu sei que o tempo é de 2 meses. Eu quero saber qual a fórmula para virar. Aí eu aplico a fórmula de novo. Só que agora o que eu estou calculando é o capital. Aí eu encontro o capital, que é 846 centavos. Certo? Ok? Ok, agora eu entendi, sim. Não tem como sem dividir a mão, 1.000 dividido por 1,21, tá? Isso não tem como fazer. Mas isso aqui vocês vão ver que dá para dar uma decorada. Se você olhar todas as respostas, a única que poderia ser 800. Você começa a dividir lá, já vai aparecer um 8. Aí 1.000 dividido por 1, 1,2. Aí aparece o 8. Você já sabe o resto da conta, tá? Quando você vai fazer divisão, olha lá. 1.000 dividido por 121. Você não sabe quanto que é. Mas 121 vezes 8 é 968. Então é 8 menos 968. Como o resto aqui já deu menor que 100, Nathalie, começa com 8. Então a única alternativa que tem 8 é isso aqui. Tá? Então, tá. Só que tem um outro jeito de pensar isso aqui também, que é mais fácil do que isso que eu fiz. Ó, presta atenção. Meu dinheiro hoje vale um tanto, daqui a 2 meses vale 1.000, daqui a 3 meses vale 1.221. Quem consegue pensar um jeito fácil de calcular isso aqui? Diminuindo? Mais ou menos. Veja, se você sabe PG, você pode usar PG para resolver. Eu estou supondo que você não sabe que isso é uma PG. Você pode fazer o seguinte, ó. 1.221 dividido por 1.000 vai manter fixo se eu dividir 1.000 pelo meu capital. É só dividir. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Por quê? Porque o crescimento, ele segue uma taxa fixa. Eu estou crescendo uma taxa fixa aqui e uma taxa fixa aqui. Então, se eu fizer essa conta, eu já saio com a resposta. 1.221 vezes C é igual a 1 milhão. Então, C é igual a 1 milhão dividido por 1.221. C é igual, aí faz a conta, vai dar a mesma resposta. Tá? Ok? Eu podia fazer simplesmente assim, porque o crescimento ele é fixo. Tá?
Alguma pergunta? Mas dá uma olhada aqui, ó. Em geral, é dado os valores, olha, tá vendo? Olha como é que a prova da Cisgran Rio é. Olha, o crescimento, ele é em progressão geométrica. Então, esse capital foi multiplicado por um valor para dar 1.000, certo? Foi multiplicado por um valor. Depois, esse capital foi multiplicado pelo mesmo valor. E a quantidade de tempo é igual. Então, o que, que eu faço? É só pegar 1.221 e dividir por 1.000, que é igual a 1.000 dividido pelo capital. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Aí faz a conta, a proporção multiplica em cruz. 1.221 vezes o capital é igual a 1.000 vezes 1.000. Certo? Pessoal, é o seguinte, daqui a 15 minutos, eu vou começar a aula de estatística. Só que eu preciso abrir uns negócios aqui, tá? Vocês estão convidados para a aula de estatística, mesmo quem não vai fazer o concurso para agente de informação, eu acho que vale a pena participar, tá? Se ficou meio boiando, eu vou ver se eu marco uma aula para fazer revisão. E esse final de semana, eu vou postar as aulas anteriores no YouTube. Convidem pessoas para assistir a aula, tá? Eu fico mais animado quando tem público. A Mariana Lins está aí ainda? Mariana Lins é testemunha que não deixa eu mentir sozinho, que quando tem mais aluno eu fico mais animado. Mas eu gostei das perguntas que vocês fizeram, foram boas perguntas, tá? E nenhuma pergunta é boba, tá certo? Eu não sei se todo mundo se identificou, se tem gente que não se identificou, por favor, se identifique. E eu tô fazendo o intervalo. O link pode compartilhar, só que tem que tomar cuidado, porque a gente sofre invasão de vez em quando. Entra uma molecada que põe música pornográfica, eles não conseguem compartilhar a tela porque eu bloqueio o compartilhamento de tela. Mas já chegou de colocar imagem pornográfica aqui. E eu sei que todo mundo maior, mas quando uma pessoa faz isso, o que acontece? Entra 20 de uma vez, e quando está entrando gente, você não consegue bloquear. É um absurdo o Google Meet fazer isso. Que é o seguinte, se eu receber um convite, eu não consigo bloquear uma pessoa. Então, o que o cara faz? Compartilha o vídeo pornográfico e manda 50 moleque que entrou. Aí 50 moleque entram ao mesmo tempo. Enquanto um moleque está pedindo para fazer, eu não recuso, eu não consigo bloquear o vídeo pornográfico ou a música pornográfica, entenderam? Então, demora uns 10 minutos até eu conseguir excluir todo mundo da turma, e enquanto estiver entrando gente, eu vou ter que ir recusando, dá trabalho. É legal se a pessoa se inscrever, porque é mais fácil de eu bloquear o coisa. Mas pode passar o link, sim, só que tem que tomar um certo cuidado, que a gente já sofreu invasão, né? E não é muito comum. Mariana, você consegue compartilhar o formulário? Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar o formulário, mas me chama no WhatsApp, grupo também, tá? E aí, daqui a 15 minutos, eu vou dar aula de estatística, tá? E não foi tão boa a aula não, viu, galera? Em geral, minha performance é bem melhor, tá? Minha performance hoje não foi boa, eu fiquei afetado pela quantidade de pessoas, porque eu tô dando uma aula de graça, bem feita, eu queria que pelo menos tivesse umas 50 pessoas. É mais, galera, muito obrigado. Eu vou interromper o compartilhamento, vou descer na cozinha, pegar uma coisa para comer e já estou voltando. Vai continuar aberta, tá? Só vou fechar a gravação e vou